Saúdo todos vocês, queridos amigos, convidados e assinantes do canal. Obrigado por acompanharem os episódios, transmissões ao vivo e por estarem conosco. Denis Eliseevich está em contato. Denis, saúdo você. Olá, Alexandre. Denis, hoje, como um trovão em céu claro, surgiu uma informação e logo vieram desmentidos e confirmações. Em apenas algumas horas, vimos um monte de informações, um verdadeiro trem e um carrinho de mão de notícias. Na verdade, várias explicações e esclarecimentos. O material do Financial Times nos fala sobre um novo prazo, vamos discutir isso hoje. E também, claro, vamos discutir a situação política interna do país. O que aconteceu com o Luzhny, que sumiu nos rankings dos abudanos, e por que o Mindit está sendo extraditado? No geral, na verdade, em meio a cortes de energia severos, frio intenso e problemas, esses problemas do dia a dia parecem muito intrigantes. E, o mais importante, isso distrai muito bem dos novos ataques de mísseis Kinzhal contra Lviv e de outros, digamos, episódios marcantes da guerra. Como sempre, convido todos a se inscreverem no canal do Eliseevich. Convido todos a se inscreverem no meu canal, onde quer que estejam assistindo esta transmissão. Por favor, hoje é quarta-feira. E nesta quarta vamos tentar analisar tudo de forma mais ou menos equilibrada, digamos assim, no meio do caminho. Participem, enviem perguntas e usem o QR Code na tela para apoiar o canal, caso o serviço esteja ativo. Isso será exibido na tela e também na comunidade do YouTube. Existe a possibilidade de fazer uma pergunta com antecedência. Também convido todos a se inscreverem nessa pequena comunidade fechada do Clube de Espectadores do Shelest. Lá a atmosfera é ótima e também há a possibilidade de fazer perguntas. E, naturalmente, claro, sim, o chat da transmissão, mas isso é só no final, então assistam a transmissão até o fim. A pergunta da transmissão de hoje não trata diretamente, mas também está ligada à política. Mas é mais sobre entretenimento, sabe? E uma certa transição, um símbolo da mudança de uma atitude em relação à Ucrânia para outra. Então, no conflito em torno dos capacetes da memória, vamos chamar assim, porque dois atletas ao mesmo tempo tentaram usar capacetes. Um com um slogan, outro com nomes de atletas falecidos, os participantes da Olimpíada de Inverno da Ucrânia tentaram colocar. No geral, no conflito entre os atletas ucranianos e o COI, o Comitê Olímpico Internacional, de que lado você está? As opções são o COI ou os atletas ucranianos. Eu sou contra todos, porque já tem Hayutsev, Pushko e o COI, e a Ucrânia também já com suas performances. Sim, é preciso pensar em outra coisa. Enfim, não estou do lado de nenhum deles. Ainda há essa opção, há esportes de inverno na Ucrânia? Bem, isso é uma surpresa, como já ser o 4º ano de guerra. Conseguiram preservar algo? Isso é novidade para você? E quem está acompanhando essa Olimpíada? Bem, pelo menos no nosso campo de informação, no nosso espaço informativo, Olimpíada, esporte e ainda por cima de inverno, olha só. Enfim, 4 opções. Vamos começar por aí. Como você reagiu a esse escândalo? Porque Geraskevich, por exemplo, diz: me proibiram, mas eu vou usar mesmo assim. E o ministro dos esportes aparece, comenta e diz: se desclassificarem o atleta ucraniano, isso é um tiro no pé da comunidade internacional. Enfim, hoje tudo isso continuou, teve continuidade. Continua. Posso dizer para vocês, o assunto não é nada engraçado, mas eu só consigo encarar isso com risos, porque é mais uma hipocrisia. Quais podem ser? Não é iniciativa do atleta, tem influência política. Acho que veio do gabinete do presidente, geralmente é assim. Qual é o sentido de usar um capacete com uma inscrição ou foto dos que morreram lá? Ou como foi, se o silenciador vai para Moscou Mendisha, qual é o sentido disso? Eu entendo quando aconteceu lá em 7 de outubro em Israel, e tudo era de verdade. Em toda a América estavam penduradas essas fotos das vítimas sequestradas. Lá tudo era real e verdadeiro. E aqui temos corrupção, falsidade, temos que colocar os privilegiados no nosso capacete. Isso é totalmente no estilo de um Estado hipócrita, você entende? Ao mesmo tempo, se falarmos da sua pesquisa, sou contra todos. COI, sei que é uma organização incrível. Sobre o ministro dos esportes, até os 26 anos fui atleta profissional, entendo bem disso. Isso é uma piada, ele não é ministro dos esportes, só mais um contador que distribui fluxos, sem relação com o esporte, assim como eu com o balé. Então, mas veja, para quê?
Então, por que agora nas Olimpíadas? Porque, digamos, há uma exigência do governo de usar cada espaço como um lugar para algum tipo de performance. Vamos ser sinceros, né? Eu, embora não seja ex-atleta, já comentei futebol quando era mais jovem. Mas, quer dizer, respeito os esportes olímpicos e também já comentei esportes que não são olímpicos. Só que, entende qual é a questão? Uma coisa é quando a pessoa ganha a medalha de ouro, sobe no pódio, é o melhor do mundo na sua modalidade, na sua disciplina e está na premiação. E aí ele lembra dos atletas que faleceram, dos colegas. E é isso. Esse grito, esse lema, a que preço ele é conquistado? Liberdade é uma coisa, mas quando, desculpe, atletas medianos e frágeis, na maioria das vezes ucranianos, que atingem o máximo, o seu máximo. Denis, só vi 2 notícias das Olimpíadas, quando um atleta ucraniano, uma atleta e um atleta. Eles se superaram, bateram o recorde da Ucrânia, mas não chegaram à final, parando nas quartas. Isso mostra que o nível é muito baixo. Não, o nível é baixo. É claro, não temos esporte profissional, não pode funcionar para ser forte. Mas eu digo mais uma vez para vocês pessoalmente. Na minha opinião, mesmo que houvesse ouro olímpico e toda essa propaganda no pódio, eu ainda assim consideraria isso uma hipocrisia. O Estado joga seu próprio jogo, os funcionários cuidam dos seus interesses, mas aqui vamos lamentar e mostrar ao mundo as vítimas, como se alguém ainda não soubesse quem é o Putin. E então, o que aconteceu? Não há legendas. Pois é, essa é justamente a questão. Esse é um público específico do Comitê Olímpico Internacional. Pessoal, votem! Vai ser interessante ver o resultado da pergunta de hoje. Agora vamos para o assunto mais polêmico e importante. Então, 15 de maio é realmente o prazo final, e na verdade os próprios americanos negaram que haja qualquer prazo. Mas, por algum motivo, a Ucrânia está tentando impor isso. Já tem um link lá, o deputado Zelezniak diz que Arakan. Eu falei sobre isso no parlamento como membro do grupo de negociação. Não é que eles estejam insistindo, mas o prazo final é 15 de maio. Até que ponto isso se encaixa no que estamos observando na trilha de negociações? No campo de batalha, ataques à retaguarda e, em geral, nas negociações de Zelensky, bem, hoje ele fez mais uma declaração sobre Donbass. Se encaixa em tudo? Exceto pelas negociações, nada foi novidade para mim. Já tinha falado dessas datas no seu programa no ano passado e disse que as eleições seriam no final de maio, e isso está em todo lugar. Com a confirmação da imprensa mundial, as pessoas aceitarão essa informação mais facilmente. Isso tudo é verdade, e só não se encaixam aqui a questão de Donbass e a questão de Zelensky. Deadline, vocês entendem. Não dava para trazer isso ao espaço público sobre o deadline do Trump. O Zelensky fez isso de propósito, na minha opinião, para, se der errado de novo, mostrar. Viram? O Trump não conseguiu de novo. Ou seja, acho que a equipe do Trump deveria notar isso. É possível realizar isso? Sem dúvida sim. Por que o Zelensky age desse jeito? Zelensky, como sempre, quer enganar todo mundo, tanto o Trump quanto as pessoas, as negociações, todo mundo. Por quê? Porque ele simplesmente quer se candidatar. Esse é o objetivo número 1. Ele quer vencer e o principal, ele quer impedir que outros se candidatem, quer impedir que façam uma campanha eleitoral normal. Isso é o principal que ele quer fazer. Por isso será aprovada uma lei, nem precisamos discutir as leis atuais, o que fizemos da última vez, será aprovada outra lei, as eleições poderão ser marcadas mesmo sob a lei marcial. E não será preciso esperar nem 90 dias, nem 6 meses, não será preciso esperar nada, vai ser totalmente improvisado, em condições completamente diferentes, não como era antes em termos de legislação. Mas vamos também, de certa forma, olhar para a situação de outro ângulo, de forma sóbria. Se formos realistas, o Zelensky precisa muito das eleições o quanto antes. Por quê? Porque, bom, ontem um representante do Nabu apareceu e disse: nada foi interrompido, ou seja, estamos trabalhando. Lá, rapidamente pagaram fianças por todos os envolvidos, um dos envolvidos foi detido, a fiança foi registrada nas gravações, outros também. Na verdade, tudo está em andamento. Tipo, não se preocupem, estamos lá, é tudo rápido, só gatos nascem rápido, então o tempo é precioso. E se considerarmos eleições hipotéticas, digamos amanhã, literalmente falando, então não há concorrentes. E essas eleições, em princípio, nem precisariam ser realizadas. Vai ser uma campanha para a reeleição de Zelensky.
O que for preciso, eles vão manipular. O que for preciso, vão conseguir o resultado, porque ninguém vai ser forçado a votar, não vai aparecer ninguém desses que vai sair e dizer alguma coisa ou fazer alguma campanha. Ou será que, de fato, os ucranianos estão tão divididos e espalhados por ilhas energéticas, e não só energéticas, que simplesmente ninguém tem chance? Por isso, em teoria, as eleições são muito vantajosas para Zelensky. Imagina só, foi reeleito, recebeu o mandato, e depois o que acontece sem mudar o projeto, sem mudar a hierarquia, sem mudar a ideia e os objetivos? Bem, pode-se continuar a lutar, como todos lembraram recentemente, sim, em 2022. Ele diz que é para exaurir a Rússia, destruir a Rússia, causar danos à Rússia ao custo da vida dos ucranianos. Jornal. Você parece assim pelo que você disse, mas na verdade será um pouco diferente. Primeiro, ninguém conhece os candidatos. Os Estados Unidos não vão ficar de fora desse processo, já adianto. Não será assim. Aqui não tem otário, façam o que quiserem. Bem, Zelensky, então, Zelensky. Vou lembrar das pessoas que em maio vai fazer 7 anos que ele está no poder. Se a gente imaginar a situação, supondo que ele vença as próximas eleições, isso significa pelo menos mais 12 anos no poder. Você consegue imaginar isso? Não, vocês não conseguem e eu também não consigo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dizer. Se ele manipular tudo o que for possível, reprimir todos que puder, lutar com unhas e dentes, investir muito dinheiro, é claro, e vencer as eleições, isso ainda não significa nada. E depois a sociedade vai dar a sua palavra, mesmo uma sociedade como a nossa, que tanto você critica quanto eu critico por ser passiva, por outras coisas também. Essa é a questão, isso não pode. Se alguém acredita que ao virar presidente será como a Deus vence todos, está enganado. Sem dúvida, ele se imagina assim, sonha e se vê como presidente. Eu nem discuto isso, mas se ele acha que isso vai conquistar parte das elites que já não o querem, e é uma parte considerável das elites, a maioria na sociedade ucraniana, não vai ser tão simples assim. Ele quer jogar como Lukashenko e Putin, mas eles têm recursos e ele só possui o que é emprestado. Bem, isso também é um certo grau de liberdade, você não acha? Eu li esse pensamento em algum lugar, alguém escreveu, só não consigo lembrar onde agora. Não é por ser uma voz inimiga, nem ao contrário, uma pessoa agradável ou desagradável. Na verdade não me lembro, mas era uma charge. Em algum lugar até sim, até uma charge. E essa descrição que é assim, ele não tem nada. Bem, vamos dizer assim, não há grandes ativos no território da Ucrânia, bem, daqueles que estão lá, casa, algumas fábricas, empresas, navios. Não há nada afiliado a ele. E ele nem tem carro próprio registrado na Ucrânia. Tudo é de uso oficial. A casa de campo também é oficial, tenho certeza que venderam. Se você lembra, é isso. Entende? O negócio é o seguinte, ele só tem, digamos assim, algo como ar que ele vende. O ar é criatividade. Isso é o Quartal 95. E mesmo assim dá para transferir tudo isso, tipo, para os funcionários do Quartal e tal. Lá está tudo certo. Dos ativos, que outros ativos ele tem? Bem, ele pode a qualquer momento pegar um pendrive com o tipo criptomoeda, mesmo que esteja caindo, mas existem as stablecoins, né? Então dá para pegar o pendrive e basicamente ir embora para onde quiser. Ou seja, na verdade, para ser sincero, eu estou um pouco surpreso. Antigamente, todo mundo ia para o poder para ficar mais experiente, para conseguir uma fábrica de velas, ou, se não fosse de velas, alguma coisa mais séria, para comprar algumas terras para si, para conseguir certas vantagens, influências, garantir acesso ao mar, coisas assim. Tudo isso foi o que vimos nesses 30 anos de independência, e vimos essas elites que, se você pegar fisicamente, pode tocar, isso é seu. E o mesmo acontece com os presidentes, com os deputados. Agora parece que eles meio que não precisam de nada. Temos um tipo de plâncton muito estranho na nossa elite. E toda a equipe dele é assim, entende? É esse o ponto. Eles nem têm motivação para se esforçarem em alguma coisa. Para que reformar? Se estão fora do sistema financeiro da Ucrânia, tudo deles está no exterior ou em criptomoedas. Nada físico aqui. Vão se esforçar pela Ucrânia? Não. Vão morar em outro lugar de qualquer jeito. A única coisa com a qual não concordo com você é que ele pode ir para onde quiser. Não é bem assim. Ele tem literalmente a opção de 3 ou 4 países de verdade. Ele vai ficar isolado e se eu fosse ele, por exemplo, já estaria pensando nisso agora. Mas o que eu sei com certeza é que ele está obcecado. Só pensa no segundo mandato e pronto, como você disse, nem considera outras opções.
O gabinete do presidente hoje atua dessa forma para esse objetivo. Sei que um ataque ao Nabu 2.0 está sendo planejado para a primavera. Vamos aguardar para ver se isso se confirma. Pelos sobrenomes, vemos sempre os mesmos no palco. Pelas investigações, essas gravações de UP... Hermack, na verdade, lidera o back-office da sauna. Eles já planejaram tudo para si. Bom, vamos fazer assim também. Eu gostei desse comentário do Mazeichuk. Sim, aquela apresentadora diz: bem, Ticate, que vergonha é essa? Que tipo de jornalismo é esse? Hermack. Ele nem se esconde, foi lá e achou o cara. Imagina, é a coisa mais fácil do mundo. Aí, depois começaram a criticar ela, então ela apareceu e disse: é o seguinte, vão todos para o lugar certo. Quem pensa que receba o dinheiro do escritório do presidente? Então, como você respondeu à pergunta, é verdade que existe motivo para apoiar e amar sinceramente o Hermack? Eu não estou falando do Zelensky agora, mas do Hermack como personificação da estrutura do Zelensky. Você entende, o Hermack é uma figura assim. Mesmo aqueles que ainda têm uma visão idealizada e de alguma forma ainda amam ou respeitam o Zelensky ou o Boneftik, eles não suportam o Hermack, ou seja, o Hermack é odiado por todo o país. É uma figura totalmente tóxica. Se alguém discordar, vou rir. Ele só é amado por quem lucra com ele ou por alguns puxa-sacos, isso nem discuto. E você mencionou aquela charge que viu, mas eu vi outra charge, não sei o quanto ela é verdadeira. Mas agora está circulando na internet sobre Tchauchenkov, que 3 meses antes do fuzilamento dele publicaram que ele tinha 99% de apoio, e a luz na Romênia ficava ligada só 3-4 horas por dia. Existem esses paralelos também. Por isso que eu peço a você, e também para não desmotivar as pessoas, porque agora as pessoas vão ouvir você, nós também. Isso é uma coisa muito perigosa. E agora eu vejo essa narrativa de quem ela vem, mas não estou falando de você, estou falando de outros. Eu entendo que você não faz isso de propósito, mas eu vejo quem faz de propósito, todos esses caras. Zelensky é sem alternativa, mas ele vai fazer tudo. Não, não, não. Ainda vamos lutar. Sugira uma alternativa ao Zelensky. Para quê? Qual o sentido se não conhecemos os candidatos, nem sabemos quem será permitido ou a posição dos Estados Unidos? Você ouviu que vai abrir o canal americano Newsmax Ucrânia na primavera? Para ser sincero, por enquanto tudo parece meio... Eu sou bem cético em relação a isso. Bom, eu entendo. Por falta de informações suficientes. Então vamos fazer assim. Em um país com um telemaratona, onde existem os mesmos canais de informação, quero dizer, lá como ele se posiciona, canal de informação, estúdio de análise, notícias. Se olharmos para a Newsmax, o que ela representa, a americana, quero dizer, ela é pró-republicana e assim por diante. Lá é considerada, bem... É a 4ª rede dos Estados Unidos? Amigo do Trump, ele mantém, sustenta, em geral, é o dono, se é que posso dizer assim. E se olharmos, bem, é impossível o surgimento de um canal assim na Ucrânia, porque ou as pessoas já estão tão doutrinadas. Vão contratar jornalistas, alguns ucranianos que existem agora, vão dizer, vocês têm aí, né? Eu só perguntei imediatamente quais. Aqui vocês têm um pouco mais de liberdade, aproveitem, mas eles mesmos, em 4 anos de todo esse horror, eles mesmos não vão conseguir se permitir fazer as perguntas certas para, de forma ponderada, analítica, ou mesmo sem ser analítica, apenas criticando o governo, eles não vão conseguir se permitir isso. Agora todos já reagem como os cães de Pavlov, especialmente jornalistas e profissionais de informação. Bem, você entende, isso pode ser como uma proteção. Nesse caso, os Estados Unidos vão liberar as mãos. Os homens não vão ter medo da mobilização. Vão aparecer jornalistas que, por exemplo, agora talvez digam uma coisa em público, mas por dentro não concordam. A única surpresa foi a alta administração, especialmente Lyudmila Nemiria. Isso realmente me chocou. Por quê? Na minha visão, não conheço ela pessoalmente, só o canal. Mas isso não faz sentido para mim. Deve haver um componente ideológico, pois é algo sério. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode estar na Newsmax e não apoiar totalmente a ideologia deles. E o contrário também. Na CNN, por exemplo, é uma coisa muito assim. Bem, você como alguém da mídia, acho que entende do que estou falando. Sim, há nuances, mas por que você fala do telemaratona? Ele pode ser cancelado, por exemplo, a partir de 1º de março ou simbolicamente em 1º de abril.
Não precisamos nos preocupar, como disse, a lei mudará e o telemaratona pode ser cancelado facilmente. A pressão nos Estados Unidos está altíssima. Quero dizer que esta é nossa última chance. Se não houver acordo agora, acabou para todos. Trump está envolvido nessas eleições intermediárias desde 1º de junho, é o mesmo com Zelensky. Ele também está planejando tudo para coincidir com as eleições. Numa situação dessas, né, se algo der errado, Trump pensa em não se envolver mais com a Ucrânia e cuidar dos próprios interesses. Mas lá as coisas não funcionam assim, eles mudam de foco facilmente. Netanyahu chegou, acompanha as notícias em Revitkov, cuida de Israel, mas em 2 horas mudarão o foco para a Ucrânia. Há certa subestimação da equipe do Trump. A subestimação da equipe do Trump vem justamente das decisões pela metade. Olha o caso do Irã. Nada está claro. É esse vai e vem, pra lá e pra cá. Ora tem guerra, ora não tem guerra. Aí trouxeram mais um porta-aviões. Mais um. Lá estão os aviõezinhos. Na noite passada, a noite toda, ontem, os aviõezinhos voaram. E parece que até Taxiquente, não é Taxiquente, é no Tadiquistão, ou seja, do outro lado. E lá o Trump também enviou Ventissa, enviou para a Armênia e para o Azerbaijão, e ele teve encontros muito bons lá, no geral, e ele come muito bem lá, junto com a primeira-dama. Embora também, sabe, é preciso entender direito os americanos. Isso mesmo, eu mostrei isso ontem ao vivo no meu canal. Como Vence se encontra com Aliyev e diz: bem, você é muito competente, tudo aqui é gostoso, tudo é bom, agora vamos jantar. E depois ele diz: isso é incrível, até a minha segunda-dama. Bem, nos Estados Unidos ele é o vice-presidente, minha segunda-dama. Diz a esposa. Até mesmo, eu espero que nada aconteça, porque sua esposa é a vice-presidente. Quer dizer, entende? Isso é algo sutil, é um jogo muito delicado, sim, e realmente os americanos são capazes desse jogo sutil. Mas para nós, eles sempre são apresentados como, bem, como um espantalho. Agora vamos voltar às negociações, ao Zelensky. Me interessa essa questão da sutileza do jogo. Você não acha que tudo é muito mais sutil do que muitos interpretam? Desde o começo da semana, quando Lavrov aparece na BRICS TV e fala sobre o espírito de Anchorage, dizendo: vamos lá, acelerem como homens, precisamos resolver, nós já concordamos. Muitos interpretaram isso como fraqueza do Kremlin, mas os acontecimentos seguintes e as declarações em outras plataformas, o silêncio dos Estados Unidos. A Índia ambígua, de fato, a Índia ambígua, porque parece que é uma proibição, mas ao mesmo tempo não é exatamente uma proibição. Ou seja, essa história muito estranha justamente revela para nós esse jogo sutil, mostrando que nem tudo é tão simples assim. E talvez isso seja apenas um jogo diplomático entre Rússia e Estados Unidos jogado a 4 mãos. É agradável para Zelensky lembrar do esquete do teatro estudantil KVN. Você falou de um conluio secreto entre Estados Unidos e Rússia, mas isso não existe. Sobre Lavrov ter ficado agitado, vou te dizer. Eles acham que Trump não pressiona Zelensky o bastante e preferem algo mais agressivo e rápido. Por que Trump não age assim? É aí que está o jogo sutil. Porque se agora Trump começar a agir exatamente como ele realmente quer e gostaria de fazer, isso será visto aos olhos da comunidade internacional. Especialmente considerando que nas eleições intermediárias os democratas quase ficam do lado de Putin. Por isso esse é um dos modos de manter o equilíbrio. Pode parecer assim, mas a pressão é real e séria. O jogo, como você disse, é bem mais sutil do que aparenta. Não sei quem subestima a América além da equipe do Zelensky, talvez também a do Putin, mas com a Venezuela houve altos e baixos por muito tempo e de repente veio a notícia. Não devemos subestimar, o jogo será igual para nós. Esse é o estilo do Trump. Imprevisível, fala tudo, é esperto, quase faz acordo, depois ameaça guerra, diz para não aceitarem, ameaça atacar e depois some por semanas. Esse é o típico estilo Trump, mantendo todos sem saber o que esperar. Sobre o Donbass. Fica a impressão de que os americanos não se importam. Bem, para eles tanto faz. Eles não ligam para concessões territoriais. Mas Zelensky mantém isso como se fosse seu próprio gancho, que não solta, em geral, não solta as rédeas das negociações e não permite, sim, ele segura todo o processo.
Hoje Zelensky falou sobre Donbás e ele disse uma frase interessante, disse que não entendemos a posição americana. Bem, se esse é o nosso território, quem vai administrar somos nós, me desculpe. Que posição americana é essa? Não está claro e não se sabe. Bankova, quando uma quantidade tão grande de rodadas de negociações já aconteceu, é simplesmente inacreditável. Com os russos se falou menos do que com os ucranianos. Os representantes da delegação ucraniana praticamente não saíam de lá, de Miami. O que mais o Zelensky não entende? Esse comentário é muito preciso. Pela manhã, quando li, pensei logo nisso. É exatamente a subestimação da equipe do Trump, como se ele estivesse se fazendo de bobo. A pedra angular, a saída de Donbás, por que você diz que esse é o nosso território? Bem, sabe, o céu é azul, sim, é claro que esse é o nosso território. Se isso não ocorrer, não haverá acordo nem garantia de segurança dos Estados Unidos. Afinal, qual é o ultimato do Trump? Se você não sair agora de Donbás, se, digamos, não concordar com uma zona econômica livre, se você não realizar as eleições o mais rápido possível, esqueça as garantias de segurança, esqueça meu apoio, então você ficará sem cartas na mão. Como diz Trump, Zelensky, em primeiro lugar, ignora e revela a data do prazo, que foi acordada com ele e sua equipe. E, em segundo lugar, faz isso nos bastidores em segundo lugar. Ele repete bobagens sobre Donbás, diz que a União Europeia não aceita, mas tentaremos entrar de algum jeito e criar uma zona econômica livre. Hoje ele disse que não gostamos dessa ideia e que o russo também não. Esse é o maior erro. Por que você fala pelo outro lado? Por que faz isso? Porque ele está jogando esse jogo que ele acha poderoso, não sei quem aconselha ele, mas isso é um fracasso total, um fracasso completo. Na equipe do Trump, todos percebem isso em 1 minuto, e ele só piora a situação. Se ele quer sabotar as negociações, então Trump vai focar nas eleições intermediárias, eu entendo. Mas não vejo ajuda da Europa, ele mesmo disse isso recentemente, não foi? O Financial Times afirma que a infraestrutura de energia foi afetada por falta de mísseis. Sobre o Patriota, está claro o contexto. No geral, o orçamento está deficitário. Não tem quem lute, todos nós vemos a tensão na sociedade. Então, para mim, isso só parece uma tentativa de sabotar as negociações. Ou seja, se você, claro, eu não estou dizendo que todos os caras, nós concordamos com tudo. Claro, negocie pelas condições mais vantajosas, mas a retórica deveria ser diferente. Só falta sair e xingar o Putin de novo com palavrão para completar o pacote. Pelas leis do gênero, em algum lugar assim. Pelas leis do gênero, sim. Algo assim deveria acontecer. Provavelmente vai ter mais um episódio, por que não? Entende? Aqui é assim. Talvez. Nos dizem que esse Trump é meio temperamental, imprevisível. Mas aqui é preciso, novamente, interpretar corretamente as ações. Não as declarações, palavras ou tweets, mas as ações. Ele pode escrever qualquer coisa sobre a ponte, pode escrever sobre sua academia, pode... Bem, esse é o Trump. Ele pode dizer: eu sou um criptomaníaco, eu apoio as criptos, vou arrebentar tudo. Todo mundo vê o que está acontecendo no mercado de cripto. Por exemplo, como tudo acontece, todo mundo vê. Mas é preciso julgar pelas ações. O que você pensa sobre o referendo citado nesse material do Financial Times? Ele aborda não só eleições, mas também referendo. Zelensky disse um pouco antes que ele colocaria esse assunto em referendo para os moradores da Ucrânia. Mas eu tenho uma pergunta muito importante que agora se torna crucial, Denis. De que referendo estamos falando? Onde ele poderia ser realizado? Bem, hipoteticamente, hoje atacaram Lviv com Kinzhal. Sadovoy apareceu e disse que todos foram abatidos, que os Kinzhal foram abatidos, assim como Klitschko, que mostrou algum tipo de carcaça de míssil desconhecido e disse: esses são Kinzhal, eles foram abatidos. Depois, todo mundo riu disso. Faz tempo, lembra dos primeiros Kinzhal? Claro, não vão dizer onde realmente acertou. Mas agora Lviv, que fica na Ucrânia Ocidental, vê que está recebendo muito mais ataques, significativamente mais do que antes. Eles já estavam na zona de alcance e agora cortam ainda mais a luz. Como se fosse, então, problemas em todo lugar, e esses problemas estão crescendo em progressão geométrica de forma bastante séria. E então, em Lviv, é preciso realizar um referendo sobre a zona econômica livre de Donbás.
E essa ideia de, vamos retirar as tropas aí por 5 a 45 quilômetros, trazer alguns contingentes de alguns países. Enfim, vai ser mais ou menos assim. Quem vai ser a polícia lá, quem vai manter a ordem, mas não vai ter impostos. Ou seja, por enquanto, parece uma completa estupidez. Por quê? Porque se isso é um referendo para Donbás e para os moradores, bem, de Donbás, ele, a priori, precisa ser realizado de um lado da linha de frente e do outro lado da linha de frente. Além disso, talvez negociar por, pessoas com registro de Donbás, mas novamente, aqui também há opções desde 2014 que saíram de Donbás. Eles dificilmente representam, com todo respeito, eu mesmo sou assim, mas eles dificilmente representam Donbás. Hoje, passados digamos 12 anos, que carta do referendo está no baralho? Com Zelensky? Não há carta nenhuma. A questão é que, como você coloca, essa pergunta não estará no referendo. No referendo será feita apenas uma pergunta, de forma semelhante. Você concorda com o compromisso com a Rússia para acabar com a guerra? De modo artístico e não oficial, a pergunta será feita de forma similar, mas não exatamente igual. E você concorda em retirar as tropas ucranianas dos 20% do território de Donbás que controlamos? Resumindo, você apoia a paz e o compromisso ou prefere a guerra? Nós, porém, não cedemos nada. A questão será colocada assim: exigência de todos em relação ao referendo e questões técnicas. Não haverá tiro de Putin, haverá acordo. Durante as eleições do referendo, será possível votar por telefone, smartphone ou presencialmente. Ou seja, vai ser uma história bastante complicada. Ela vai durar não um dia nem 2 dias, talvez uma semana, talvez 2 semanas. Provavelmente vão demorar para contar naturalmente, e aí vão aparecer opções para aquilo que você mencionou, sabe? Como em tempos de paz, aqueles micro-ônibus levavam as cédulas, carrosséis, biscoitos, e agora, quando pessoas armadas podem simplesmente transportar numa viatura militar, quem vai verificar alguma coisa, entende? Mas ao mesmo tempo, se você me perguntar, você é a favor de qualquer eleição mesmo assim, ou prefere eleições corretas? Eu vou te dizer, eu sou a favor até mesmo dessas eleições. Sei que Zelensky vai perder mesmo manipulando o resultado. Por que você acha que ele vai perder, mesmo com possíveis manipulações nas eleições? Você ignorou isso no ano passado sobre o referendo em maio. Agora vou te contar, porque sei de algumas coisas. Ninguém vai permitir. Ele até pode ser presidente novamente por pouco tempo como Yanukovych, que depois enfrentou o 3º turno. É disso que falo. Mas nem acredito, Sasha. Não dá para inventar 20% para você. Você acha mesmo que precisa inventar 20% acrescentar para si? 5 talvez dê, né? Bom, aí depende de qual valor você está considerando. Entende? A gente não sabe quantos ucranianos existem agora e ninguém sabe dentro do território da Ucrânia. Em plena saúde. Tudo bem. Qual sua avaliação real dele hoje? Real. Bem, avaliação de novo, entre quem, qual de novo, mais uma vez, porque existem diferentes cabeças quentes. Alguns dizem que já somos menos de 20 milhões, esses números existem, eu os ouvi. As pessoas falam com confiança na voz, talvez, em algum lugar, claro, exagerem a situação. Quero dizer, não exageram, mas ao contrário, ou seja, diminuem essa estimativa de propósito. Alguns dizem que há 15 milhões, quero dizer, ucranianos dentro do país, a população civil que está na retaguarda, dizem assim, bem... Com certeza não há mais do que isso. Alguns dizem que são 30, outros contam o pão, outros contam outra coisa. Vamos considerar uma média. Segundo minhas informações, são 25 a 26 milhões na Ucrânia. Mas, novamente, desses 26 20, digamos, 22 a 23 milhões vão votar. Vão dizer que há 40 milhões de ucranianos. E os votos desses 26, mesmo que ele tenha menos 100%, ou seja, todos votem contra ele, ainda assim eles vão conseguir arranjar um pouquinho a mais. Às custas de almas mortas, dos que saíram do país, dos que estão se escondendo, dos que não apareceram e dos que simplesmente não se manifestaram de forma alguma. Vamos combinar assim. Você concorda que hoje ele tem aprovação de cerca de 15% dos ucranianos onde quer que morem? Eu diria o seguinte... Bem, pela sensação, provavelmente sim, porque era exatamente esse o índice dele antes do início. Bem, uns 4, sim. Sim. Olha só. Não acredito que 15 vire 35, sabe o que me preocupa? Vou te contar.
Você lembra dos encontros recentes dele e das fotos no gabinete do presidente Zaluzhin, Sternenko, Pritulova? Sternenko e Shmut estão recebendo cargos. E segundo minhas informações, Pritulova já foi definida como representante, Saraziad. Permitimos sua candidatura à prefeitura de Kiev e questionamos. Qual foi o acordo com Zaluzhin? Ou seria para ele não disputar a presidência? A aprovação do Zelensky hoje é 15 segundo nossas percepções. Espectadores, mesmo que não gostem de mim, deixem sua opinião nos comentários. E qual será a aprovação se amanhã o Nabu entregar uma acusação ao Ermak e publicar mais gravações? Talvez essa aprovação já seja 8 ou 10, talvez seja essa a situação. Bem, por isso ele pede para todos, mas 20 eu não acredito em 20%, eu acho que até 10%. Se agir de forma super agressiva, ele pode aumentar um pouco, mas isso não vai ser suficiente para ele. A situação de catástrofe humanitária, econômica e energética no país ajuda Zelensky. O que você acha? Ajuda na popularidade dele? Olha, veja o que eles fizeram. Eles distribuíram esses pacotes. Lembra? Tinha o pacote do bebê, o pacote do estudante. Sim, agora tem os pacotes de aquecimento, ou seja, pacotes de aquecimento do Zelensky. Eles decidiram dar alguma coisa para os empresários, algum dinheiro. Claro que eles ficam desesperados. Estou falando dos empresários comuns, que têm um negócio, mantêm um café, uma loja, não sei, que pagam, bom, pela eletricidade. Esses aí... Quem trabalha com as próprias mãos para si, ou mantém um pequeno negócio. E aqui tem um momento interessante. Ele mesmo ajuda, ele mesmo faz as seleções todos os dias, ele mesmo fala lá, Shmigali. Prepare-se para o outono para resistir aos mísseis. Olhem, defesa aérea, vamos falar sobre isso. Combinamos sobre defesa aérea, vejam como funciona. É claramente algo feito para popularidade, pois até agora os resultados são pouco visíveis. Tudo é política. Ele tenta matar 2 coelhos com uma cajadada. Mostra força, mas sinceramente acho exagerado. Apesar de ser curioso, não é divertido ouvir essas notícias assustadoras. Ele fará uma declaração à noite. Deram créditos e subsídios para os negócios, passam minutos listando para quem deram o quê, mas isso é só uma farsa. Mas vejam só, o que indica a favor das eleições e da preparação é a ativação de Alexei Goncharenko, que enxergou a verdade depois de 4 anos e começou a fazer discursos, e Geoler Smolchal, todo mundo já começou a se preocupar onde ele estava, viram a apresentação dele ontem na Rada Suprema. São as eleições estão chegando. Obrigado. E começaram os preparativos. Escutem, Geolera, sim, foi assim. Perguntavam para todos, escrevem em algum lugar. Onde ele está? Sempre a mesma coisa. A mesma coisa? Ele era um lutador. Ou seja, você acha que trouxeram lutadores domesticados, sorosistas? Mas eu tenho uma pergunta. Para quê? Bem, está claro por que Zelensky precisa dos sorosistas. Mas por que os sorosistas precisam do Zelensky? Controlá-lo de alguma forma e assumir um compromisso provavelmente é mais vantajoso para eles do que uma guerra total. É assim que eu vejo. Ele ainda está no poder, eles entendem a força administrativa dele e talvez tenham considerado isso a melhor forma de confronto. Talvez, sabe, uns pensam, vamos enganar aqueles e aqueles pensam, vamos enganar os outros e isso é possível. Bem, o que me interessa nisso tudo é o Zaluzhny. Eu não apoio o Zaluzhny, mas a posição dele, e ele, como sempre, ou está em silêncio ou fala alguma besteira. Por enquanto foi assim. Você acha que o Mindit será extraditado? Não, eu vou te contar o porquê. Olha, houve apenas alguns casos na história de Israel em que eles extraditaram seus cidadãos. Acho que em um dos casos era dupla cidadania, extraditaram um russo, teve também um australiano, mas essa não é a questão principal. Tem que ser um crime muito grave cometido em Israel, entende? E não acho que Mindit tenha feito algo tão sério assim lá. Não acredito nessa versão e fico curioso. Por que querem extraditar Mindit? Estou falando com o Nabu, pois Ermak circula livremente em Kiev e Mindit nem é o chefe do esquema. Kolomoisky está certo, talvez não seja o último da fila, mas é alguém fortemente ligado por laços, conexões e confiança pessoal. Mas sempre pegam quem é importante, quem pode entregar alguém acima. Mais um argumento. Tenho certeza de que se o FBI vier conversar com Mindit, ele vai entregar todo mundo com todos os detalhes.
A vida é assim, ele salva a si mesmo e a família ou acaba preso, talvez até nos Estados Unidos. Entende o ponto? Ele pode não ser extraditado para a Ucrânia, mas sim para os Estados Unidos. Essa possibilidade existe. E ele não precisa disso de jeito nenhum. Continua Zelensky que, bem, foi ele quem tirou a cidadania dele, todo mundo vê isso claramente, todo mundo entende isso claramente. Continuação também é um detalhe. Viu para que ele tirou para proteger completamente da extradição? Por isso, a declaração do Nabu não faz sentido para mim. Eles devem provar que o presidente da Ucrânia retirou o passaporte do amigo e que seu centro de interesses está realmente na Ucrânia. É uma construção tão complicada para quê? Dá para postar sobre isso por anos. Fizemos esse pedido, aquele pedido, mas sabemos quem está no topo da pirâmide. Por isso, Mindit é apenas um nome simbólico. É um escândalo barulhento, mas ele não é o chefe de tudo isso. Budanov é um general de casamento. Agora é absolutamente um líder sem infraestrutura, que não representa muita coisa ou está bem disfarçado, esperando sua hora. Bem, como um protótipo, claro, levando em conta a época e a origem do Putin, mas muitos compararam o jovem Putin com o jovem Budanov. Em que sentido? No sentido de que o serviço secreto que acontece, certa vez Putin acabou ficando próximo do poder político, dos políticos. Lá também havia clãs, havia forças, e então, de repente, ele acabou liderando o Estado. Vamos dividir em duas partes e começar pela última. Já falei isso no seu programa. Não se deve considerar agentes dos serviços secretos para esses cargos, pois a experiência mostrou que isso não é correto. Sobre o papel atual de Budanov, o back-office do presidente é comandado por Ermak, o front-office é comandado por Tatarov, e Budanov lidera as negociações, espera, não demite ninguém, não causa escândalos, não faz expurgos e, ao que parece, está estudando a situação. Sem dúvida, né? Ele tem seus próprios pensamentos, sem dúvida, ele tem alguns planos, mas ele está trabalhando nisso. Veja, ele não faz nenhum tipo de declaração, digamos assim, para o público interno. Tudo dele é sobre negociações, não vemos nenhuma entrevista, na verdade não há declarações políticas, basicamente nada. De Budanov, ele é o chefe do escritório. Também foi um compromisso do Zelensky. Qual opção é mais viável? É ruim para ele, mas qual seria a melhor escolha? É preciso colocar Budanov, e Arakhamia também não está lá por acaso. Você também conhece os rumores sobre o chefe da Rada Suprema. E, a propósito, se não houver referendo, a Rada Suprema terá que ratificar toda essa história. E Stefanchuk não vai fazer isso. Enfim, o tempo é curto e tudo complicado. Mas, entende, se tudo der errado, só vamos perder a Ucrânia. Não é mais para o Putin, ele já fez a parte dele. Mas para esse grupo verde, desculpe. Um detalhe. Bom, parece que discutimos o tempo dos referendos com base no material do Financial Times. Tempo, referendos, eleições, todos esses pontos, até mesmo tocamos no Donbass, sobre, digamos, a proposta dos americanos. Ainda há mais uma, paralelamente, a informação do Financial Times. Então sim, Zelensky está pronto para eleições e referendo. Mas ultimamente tem surgido a informação de que uma delegação de Kiev está pronta para ir a Moscou para negociações. E dizem que isso foi discutido na parte fechada em Abu Dhabi. Uma informação muito interessante. Então, na verdade, se isso realmente for assim, por exemplo, como uma sensação, simplesmente um estouro, bem... É verdade, eu digo logo. Você entende, é fácil fazer declarações impactantes. Então, que Moscou o quê? Eu não vou, mas eu estou nas transmissões, só que eu sempre disse, bem, se for necessário para o trabalho, então vou ter que ir até para Moscou. E não há problema nisso, pois sempre foi assim na história mundial. Nada de encontros secretos atrás das garagens. Isso não vai acontecer. Decisões difíceis serão tomadas, essa é a verdade. Mas aposte, em 2 horas alguém vai negar dizendo que nunca irá a Moscou. Sim, é exatamente assim como aconteceu com o material de hoje, que causou muito alvoroço. Logo correram para desmentir rapidamente, embora, para ser sincero, seria mesmo algo assim. Pelo menos parece muito atraente, nesse sentido, atraente. Quero dizer, politicamente, é exatamente esse tipo de informação. Na verdade, está claro que a tarefa das autoridades ucranianas agora é completamente diferente. É escapar ao máximo da pressão do Trump
em geral, não retirar as tropas, não ceder. Ou seja, recusar, enrolar e depois esperar que o Trump desista, e aí já temos novidades chegando. A Europa, como ela está cobrindo a retaguarda. Os materiais do Capstein aparecem lá, dizem que são toneladas de arquivos e ainda existem arquivos espelhados. Enfim, agora isso virou um movimento inteiro. Sobre isso, até publicam anúncios em jornais. Vou te adicionar aos arquivos, vou te tirar dos arquivos do Capstein. Parece que há informações confirmadas de que Capstein escreveu para alguém que o Macron tem um namorado e esse Macron meio que estava brincando. Capstein escreveu na correspondência que isso significa que o francês está te protegendo por trás. Essas piadas sobre isso, sim. Macron, tecnicamente, está pronto para se encontrar com Putin, mas Ursula von der Leyen não está pronta, porque a sua, digamos assim, subordinada, Kaja Kallas, diz que é preciso impor condições ao Kremlin, que o Kremlin, após a guerra, ao assinar, reduza seu exército. Por que pressionamos só a Ucrânia? Vamos pressionar Moscou também. Veja, uma coisa é quando isso está sendo discutido lá, ou de alguma forma está sendo redigido, está sendo acordado por alguns grandes jogadores, mas quando isso vem da Kaja Kallas, soa como uma piada. Por que isso está sendo dito? E o que você acha? A Europa vai dar apoio ou vai proteger as próprias costas? Você acabou de contar tudo isso e mais uma vez eu constato em que estado lamentável está a política na Europa. Macron fala uma coisa, Ursula fala outra, e só para você saber, entre Ursula e Kaja Kallas o relacionamento não é bom, elas não se gostam. Na União Europeia, todos os cidadãos elegerão o líder da Comissão Europeia, e não apenas burocratas. Isso está relacionado à redução do exército russo. Isso me lembra os globalistas que agora dizem Putin deve pegar suas coisas e sair da Ucrânia. São pessoas que vivem em um mundo irreal como contos de fadas. Todos gostaríamos disso, mas pelo menos eu não sou assim. Elas não vivem na realidade e parte da sociedade acredita nelas. Isso é justamente a divisão na Europa, inclusive. Se Macron já tem uma opinião e Ursula tem outra, isso já diz muita coisa, muita coisa. Diz Starmer, hoje, aliás, anunciou a política, escreveu. Em primeiro lugar, ele não quer sair, Starmer, em meio aos escândalos de Epstein, diz: eu não vou sair de jeito nenhum, não, em primeiro lugar. E em segundo lugar, Starmer, no geral, vai comprar armas nos Estados Unidos. Para a Ucrânia, isso é uma preparação para a saída de Trump, quando ele lavar as mãos e não conseguir nada depois de 15 de maio... Sim, já nem sei mais o que pensar. Sabe, uma coisa é fazer uma declaração, outra é realmente comprar, e a terceira é os Estados Unidos concordarem em vender. Não, os Estados Unidos ainda concordam por enquanto. Sei que isso será uma alavanca de negociação. Vamos ver e discutir agora declarações de pessoas sem apoio em seus próprios países. Starmer não tem apoio, eles são todos líderes de rejeição. Starmer, Macron, Merz são líderes de rejeição em seus países. Sanches, na Espanha, não são líderes apoiados por todo o país. E quando eles fazem uma declaração, eu, assim como você, li e amanhã já esqueci. Sobre a Ucrânia, estamos agora ao vivo, são 18h08, em Kiev. E espera-se novamente esses anúncios sinistros. Em geral, na próxima noite ou na noite seguinte, enfim, nos próximos 2 dias, haverá algum bombardeio poderoso combinado, está sendo preparado, disseram a Kiev. O Ministério do Interior está se pronunciando. A administração da cidade de Kiev também, dizendo para armazenar água, fazer estoques, se preparar com o que for possível. Ou seja, a situação na verdade está muito tensa. Por causa disso, surge a principal questão. Realizando reuniões todos os dias, vendo que o número de casas com aquecimento não está aumentando. Vendo como lá o Sinegubov aparece e ele já fala abertamente. Então, vamos declarar estado de emergência para receber dinheiro. Dinheiro. Ele aparece, não tem nenhuma emoção no rosto, isso é claro. Não tinha luz e continua sem luz. Mas eu quero o regime para pegar do cofre o quanto eu precisar e gastar. Parece que são todos esses gastos para tapar buracos, para esses programas sem sentido.
Parece simplesmente não sei. É como quando há um incêndio em uma loja, em um supermercado, e as pessoas saem correndo, em massa, levando tudo o que conseguem carregar, alguns produtos, bebidas alcoólicas, outro setor, mas não estão salvando no sentido do empresário, estão pegando porque tudo vai queimar de qualquer jeito. É assim que parece. E é aí que está, entende? Essa é a situação mais assustadora. Ninguém fala a verdade, mas especialistas em energia dizem não há mais como consertar usinas termoelétricas, subestações e transformadores. Acontece que vamos lá, digamos 4 ataques combinados que atingem o alvo. E a defesa aérea diz, não, eu tenho mísseis para defesa aérea. E a OTAN hoje, na saída, pergunta, Zelensky, o que você está dizendo? Você tem mísseis para defesa aérea. Nós fornecemos alguma coisa, então não minta, Zelensky. Hoje houve um comentário desmentindo as palavras do Zelensky e você tinha defesa aérea. Mas não é sobre isso aqui, entende? Restam 2, 3, 4, alguns ataques. E em princípio, já então esses cálculos sobre o bem-estar se tornam sem sentido. O que acha, Zelensky? Está disposto a ir ao limite? Sim, ele não tem outra escolha, ele está pronto para ir até o fim, e ele irá se a OTAN desmentir suas palavras. Vamos lembrar do discurso dele em Davos, onde ele basicamente repreendeu a Europa por falta de integridade, falta de determinação, sobre a declaração de Sinegubov. Os funcionários são consequência disso, bem, uma manifestação clássica de um sistema viciado. Eles vão usar qualquer situação. Simplesmente ganhar dinheiro em tempos de paz, vamos ganhar dinheiro em tempos de guerra. E como ganhar dinheiro na guerra? Catástrofe humanitária? Escuta, como é que dá para ganhar dinheiro aqui? É assim que funciona. Enquanto as pessoas não entenderem isso, nada vai mudar na Ucrânia, pelo menos até que haja uma massa crítica em relação às declarações desses chamados especialistas. Calculei que levaria de 3 a 4 anos e 600 milhões de euros para construir uma usina termoelétrica lá. Ou seja, é um absurdo. Também concordo em relação aos bombardeios. E eles vão continuar esses ataques porque isso vai fortalecer a posição dos russos na mesa de negociações, é uma forma de pressão e de desmoralização da sociedade. Claro, eles vão fazer isso, claro que vão. Sobre isso, quero voltar um passo atrás. Sobre Moscou, na próxima semana deve ocorrer uma reunião de negociações nos Estados Unidos. Se houver sinais após isso, talvez não seja em Moscou, mas em outro território neutro. Mas e se for em Moscou? Isso só mostra que tudo está caminhando para o fim. E esse encontro nos Estados Unidos também é um ponto positivo. As negociações não estão paradas nem retrocedendo, apenas tem menos atenção e menos vazamentos para a imprensa. Sou cínico, meio retórico? Essa é a questão. Se depois de boas e construtivas negociações em Abu Dhabi houve uma tentativa de assassinato de Alexeyev, então antes do encontro em Moscou, quem será o alvo da próxima tentativa? Bem, alguém vai ser alvo de atentado, teremos bombardeios terríveis, está acontecendo uma guerra, e enquanto ela continua, cada um vai tentar fazer esse tipo de coisa. Provavelmente pode ser que não seja exatamente isso, talvez haja um ataque à infraestrutura energética da Rússia, com certeza, né, algum tipo de ataque. Ele vive fazendo propaganda disso, dizendo, vamos lá, estou esperando operações do SBU no território da Rússia, estão acontecendo negociações, e ele declara, eu dei a tarefa ao SBU de realizar operações no território da Rússia. É assim mesmo, sim, vai ser assim. Você concorda que se Zelensky entregar, digamos, o Donbass, por exemplo, ele vai entregar ao Conselho da Paz e ao presidente Trump? Se alguém for, digamos, responsabilizado, não será Zelensky, mas sim o presidente do Conselho da Paz, Trump. Bem, quero dizer, de acordo com esses acordos de paz, porque eu simplesmente me lembro, havia uns materiais muito legais sobre isso, acho que faz uns 6 meses que escreveram sobre isso. Sim, quando entramos nesse outono, não era assim. Tudo parecia assustador, todos alertavam, esperavam por algo, estavam muito... Havia uma análise ocidental muito interessante dizendo: vejam, Zelensky vai resistir um pouco, vai se mexer como um peixe fora d'água, mas depois vai desistir de tudo. Era nesse espírito de desconfiança. Nós simplesmente não sabemos como, por isso falamos assim, porque mesmo se imaginarmos o pior cenário, digamos a divisão da Ucrânia, tudo isso, ou seja, a retirada das tropas, mas tudo isso será apresentado de forma que a culpa é do Trump, e a América vai ficar indignada e dizer como o Trump pôde trair tão descaradamente
a Ucrânia, o herói Zelensky. E isso será um golpe poderoso dos globalistas contra os republicanos, dos democratas, enfim, contra os republicanos. E essa, dizem, é a ideia por trás disso. Além disso, foram apresentadas posições muito interessantes, digamos assim, por estado. E agora, se voltarmos meio ano atrás. Vou ser sincero, está virando realidade, pois os democratas estão ganhando várias eleições locais lá. O que quero dizer é que a tarefa é meio que morrer ou queimar-se em nome, bem, ou ser uma fogueira em nome da vitória e revanche dos democratas nas eleições dos Estados Unidos. Obrigado, não. É uma combinação complicada e irrealizável. Mas a mídia, especialmente a globalista, vai apresentar como você disse, veja até onde o Trump levou isso. Quero apenas corrigir a terminologia, apesar de toda a minha antipatia pelo Zelensky. Ninguém está obrigando a entregar o Donbass. Entregar não é a palavra certa, retirar as tropas. Ninguém está exigindo que se reconheça nada. É importante explicar corretamente, seja sobre nossa delegação ou, de modo geral, dos representantes oficiais ucranianos. Quando ouço entregar ou reconhecer, isso é mentira. Sair do Donbass, retirar as tropas, só isso, ninguém está entregando nada a ninguém. Oficialmente nos documentos não há rendição, isso é muito importante, esses detalhes são importantes. Bem, espere! Houve informações de fontes da imprensa ocidental de que nas negociações em Abu Dhabi, a Rússia manteve sua posição. E foi discutida a questão de que todos os países reconhecessem a aquisição territorial da Federação Russa. Obrigado. Pelo texto, eram todos os países, mas acho que provavelmente não. Eles querem sim, claro que querem, mas a Rússia vai começar com exigências máximas, isso é natural, e depois vai diminuindo, e não o contrário. Claro que eles vão pedir o máximo possível. Primeiro vocês capitulam, não funciona. Depois entregam territórios como Kherson e o Oeste, não dá certo. Agora Donbass. Esse é um processo normal de negociações. Não precisa as pessoas acharem que é só desse jeito e pronto. É um processo complicado. São negociações, todos vão ceder. Só que uns mais, outros menos. E para onde estão levando as pessoas agora? Denis. Tesca, sim, isso é um horror? Bem, só nesses últimos dias parece que a gente só agora se recuperou do assassinato do ex-policial. Quer dizer, ex-militar, sim, ex-aposentado da polícia, de 55 anos que foi pego lá, e ele tem 3 filhos, estava tudo certo com ele. Ou seja, em termos de cadastro especial. Agora eles nem olham se tem documentos ou não. Bem, se eles veem que é jovem, podem simplesmente descartar, mas se veem que é de idade adequada, podem, digamos, convencer de várias maneiras a escrever e se alistar como voluntário. Só que esse caso logo foi seguido por outro que ficou famoso, quando um homem estava passeando com o cachorro, todo ensanguentado, o cachorro e o homem, em Odessa. E, no geral, está acontecendo uma bagunça dessas em muitas regiões. Zelensky deixou claro para Fedorov que era preciso resolver isso, terminar a buzificação. Todo mundo está chocado dizendo, Zelensky pronunciou com a própria boca a palavra buzificação. E a gente vê que só está piorando. Por quê? Porque foi iniciado um processo em uma engrenagem, foi aberta uma caixa de Pandora que é muito difícil de fechar e realmente ele disse a palavra buzificação. Quero explicar o mecanismo, como isso ocorre e por que os casos escandalosos aumentam. Você entende que só uma certa porcentagem chega à imprensa, na internet, não é 20, nem 30, nem metade, nem 100%. Qual é a psicologia das pessoas? Já passei por isso, recebi mensagens durante a guerra. Temos uma história terrível, com envio de documentos, fotos e parentes dessas pessoas. Dizem, mas nos disseram que se isso cair na imprensa, acabou para vocês. Se não cair, vamos tentar ajudar vocês. E muitas pessoas têm medo, e quando alguém não tem medo e torna isso público, o próximo já tem menos medo. Por que eles têm tanto medo dessa política de divulgação? E aqui as pessoas não devem ficar em silêncio. Na verdade, há uma quantidade incrível desses casos. Está acontecendo um verdadeiro terror de Estado. Vai ser difícil para eles lidarem, pois além dos grandes, pequenos negócios também surgiram dessa mobilização. Muitos locais e pessoas envolvidas tentam impedir isso. Vamos considerar que Zelensky falou isso só para o público antes das eleições. Quem são esses caras?
Veja, eu sou contra isso, mas lá nas regiões há pessoas ruins, não sou eu. E não se pode descartar isso. É uma declaração puramente publicitária. Hoje mesmo, o deputado Gorbenko aparece e fala que há 2 milhões de pessoas que fugiram do serviço militar. Aqueles de quem Fedorov falou, eles precisam, basicamente. Agora serão tomadas medidas sem precedentes para alcançá-los, obrigá-los, basicamente, a servir. E se eu apelar agora, digamos, para o seu lado empreendedor, para esse espírito ucraniano de empreendedorismo, é para isso que estou apelando. Afinal de contas, você sempre foi um empreendedor. Ou seja, o blog já é outra coisa. Isso surgiu depois de 2022, certo? E tem também durante o ano, durante o início da guerra. Ou seja, existem alguns métodos que realmente podem substituir, mas esses homens se escondem, vão para o RSS. Aqueles que não querem servir, eles realmente serão obrigados a servir. Nada disso existe e talvez essa seja uma das razões pelas quais nada dá certo. Já aconteceu tanta coisa nojenta e as pessoas estão tão decepcionadas com o Estado, têm medo do Estado, desprezam o Estado, entendem o que está acontecendo na linha de frente, entendem que agora está acontecendo uma guerra. No fundo não há motivo, é só por causa dos cargos presidenciais de um e de outro, e as pessoas simplesmente não querem. Agora vocês já podem abrir centros parecidos com os americanos, como eu sugeri desde o início, centros de recrutamento, onde vão trabalhar pessoas normais, tudo vai ser bonito, leal, mas mesmo oferecendo muito dinheiro, as pessoas não vão querer ir. Por isso, sempre repito há anos que a guerra precisa acabar, nada mais vai funcionar, a confiança se perdeu totalmente. Agora só resta criar um exército profissional por contrato como o americano, pois o resto não dará certo. Isso levará décadas. O Estado perdeu toda a confiança. Então, olha só, que estado bom que temos, tão bom, tão humano. Olha só, voltaram do cativeiro, né? Dolinsky, se não me engano, é o sobrenome do prisioneiro de guerra de Mariupol, que foi capturado em Mariupol. E aí teve a última troca, mas de acordo com o exame de DNA, ele acabou sendo identificado como falecido. Por causa dele, a família já recebeu 15 milhões de hryvnias. E aí, durante alguns dias, ficaram indo de um lado para o outro já faz quase uma semana em Abu Dhabi, e essa troca aconteceu no segundo dia. Então, o Ministério da Defesa aparece e informa, bem durante nossa transmissão ao vivo, que a família não precisa devolver os 15 milhões de hryvnias. Uma pequena vitória, uma alegria, todos ficaram felizes. Então, essa é a história até aqui. E como será daqui para frente? Vamos ser sinceros, quando Zelensky fala em 55 mil mortos, ninguém acredita nisso, todos duvidam. Imediatamente multiplicam por 15 milhões. Mais uma vez confirmo o que discutimos há 5 minutos. O sistema corrupto sempre está acima. Existem prisioneiros, existem pagamentos. Vamos inventar uma forma de lucrar com isso. Receberam DNAs falsos, talvez alguém tenha dividido com alguém e assim por diante. Isso é horrível. Por isso, o Estado deve ter pouca presença na vida das pessoas para evitar que isso continue. Eu realmente não tenho mais nada a dizer sobre isso. É tudo, tudo, tudo. Simplesmente não há palavras educadas para descrever. Olhem do ponto de vista da aplicação da lei, do ponto de vista. Zelensky está sempre usando as palavras justiça, justiça, sabe? Olhem do ponto de vista da aplicação da lei, da justiça. Essa é a decisão correta. Vamos ser francos. Ou seja, o Estado não deve exigir dinheiro. Sim, o Estado cometeu esses erros. Eles não têm procedimentos, eles não têm agente. A gente não existe para eles. Mas eu acho que, por esse lado, a decisão está correta. O Estado está podre. É aí que surge a questão. E os capacetes em memória dos atletas ucranianos nas Olimpíadas, e o COI e tudo mais. De que lado você está? 4% dos atletas ucranianos apoiam, 26% são contra todos, 27%. E existe esporte de inverno na Ucrânia e 42% estão do lado do Comitê Olímpico Internacional.
Então, tá vendo? É assim que acontece. É assim mesmo, sabe? Esse bumerangue volta. Parece que você lembra toda aquela história de cancelamento dos atletas russos em 2022 a 2023 e agora, tá vendo como tudo virou? Todos os jogadores de futebol dizem que é preciso jogar futebol, outros lá do polo aquático dizem que tem que jogar na piscina, pular na água, tem que correr, enfim, tem que praticar. Parece que isso é justamente o principal sinal de que estamos caminhando para o fim da guerra. Bem, inclusive a Rússia é um estado ditatorial. Para a autocracia, para o ditador, o esporte sempre foi muito importante, o esporte estatal, os resultados. Putin e Trump discutiram isso bastante, justamente o esporte, as conclusões das sanções especiais, a participação em competições, isso é muito importante para a propaganda do Putin. Isso está na mesa, por mais que alguém ache que isso não é importante, significa que essa pessoa não entende nada. Bem, claro, sim, claro. E realmente tudo está caminhando para que eles sejam cada vez mais e mais permitidos gradualmente. Sim, caros amigos, muito obrigado a todos que já deixaram o like. Vamos passar para as suas perguntas, começando pela comunidade do YouTube. Então a pergunta? Sim. Bem, é isso. A pergunta, pelo que entendi, é de cunho retórico. O plano é aguentar até as eleições do Congresso. E depois, o que acontece? Pergunta o espectador. Mas ele não sabe com certeza. Eu sei que Zelensky não tem nenhum plano de longo prazo, ele joga no curto prazo. E depois vamos nos orientar conforme a situação, é assim que eles pensam. Olha só, os democratas venceram, mas vamos ser honestos, se olharmos para a composição dos democratas, você entende mais disso, especialmente agora. Sim, Nilson, e todos esses aí, a Kamala aparece uma vez a cada 5 anos e vão mostrar o Biden andando sozinho pra gente. Está havendo uma pequena troca de líderes entre os democratas. Eu acho difícil que os democratas comecem a agir de forma desenfreada, com cheque em branco, promessas vazias. Com esses aviões para Rizezov, mandando dinheiro para a Ucrânia. Por algum motivo, eu realmente não acho que isso vai acontecer. Já, por exemplo, no final de 2026, em 2027... Também não acredito muito nesse tipo de apoio como com o Biden. Talvez tenham dito ao Zelensky nos bastidores como disseram quando Boris Johnson veio, e a história pode estar se repetindo. E ele está contando com isso. Em frente. Denis, saudações. Tenho uma pergunta para você como especialista em economia, devido ao fato de que você avalia o tamanho do PIB da Rússia apenas em dólares nominais. Você acha que a economia da Rússia cresceu 30% no ano passado, acompanhando a cotação do rublo, ou considera mais correta a avaliação das autoridades russas, que apontaram um crescimento de 1% no ano passado? Em outras palavras, você só leva em consideração o indicador do PIB nominal em dólares quando ele coloca a Rússia em uma posição menos favorável? Não, na economia o indicador objetivo é o PIB nominal em dólares. Como os russos entendem, escutem, nós temos tantos recursos, temos um país tão enorme e mesmo assim um PIB vergonhosamente baixo, então precisamos inventar alguma coisa. Por isso dizem, precisamos calcular o PIB pela paridade do poder de compra. Então temos 7 ou 6 bilhões não 2,5. Essa é uma história clássica. Agora, infelizmente, os ucranianos também não são muito diferentes, pois a propaganda agiu lá, mas não é bem assim. O PIB da Rússia é de 2,5 trilhões de dólares menor até que o da Itália, cuja economia não é baseada em matérias-primas e não vai bem. É assim. 2,5 o que dólares? 2,5 trilhões de dólares é o PIB da Rússia. Sim, e bilhões, acho que isso significa alguma coisa. Alexandre Kotov pergunta. Alexandre, por favor, pergunte se existe uma pessoa na Ucrânia cuja ordem será cumprida nas Forças Armadas, mesmo que seja dolorosa. Bem, eu entendo isso como uma sugestão de recuar, ou de não atirar, ou em geral de retirada. Existe essa pessoa, uma autoridade, como você vê? Não existe uma pessoa assim e nem precisa. Militares têm opiniões diferentes e há intermediários em todo lugar. Esse foi um dos temas das negociações. É preciso preparar o exército para retiradas e monitoramento antes de anunciar decisões políticas, evitando que tenham que se adaptar depois. É nisso que trabalham agora. Você acredita que o exército não está trabalhando secretamente nisso agora?
Lá são feitas pesquisas regulares entre os militares, há também trabalho de propaganda e assim por diante. Eu sei disso diretamente. Por isso não é necessário que uma pessoa só, como Zaluzhny, tenha autoridade e todos obedeçam. Agora não existe uma pessoa assim, mas politicamente vão influenciar isso. E, aliás, o referendo pode ajudar muito nisso também. E o povo, pessoal, o povo não quer. Então, significa Lina Vostrilova. O Maidan dividiu o país em 4 partes. Quem quis se afastar foi em direções diferentes conforme seus interesses. Tudo o que está acontecendo, os problemas, são nuances e sinais secundários da essência principal. A realização do direito internacional à autodeterminação? Ela faz essa pergunta. Bem, para ser sincero, ainda não entendi. A pergunta é sobre o Maidan. Por que falar sobre o Maidan agora em 2026? Qual é o sentido? Já se passaram 12 anos. Vocês já enterraram esse espírito do Maidan? Não? Eu já discuti, tirei conclusões, aprendemos muitas coisas interessantes e só. Sim, houve esse Maidan, não vejo sentido em voltar a isso. Os russos têm muito pouco, ou é Maidan, ou é PIB por paridade de poder de compra, pouco espaço para manobra. Não estão prontos para conversar, só geram ódio em vez de algo construtivo. Não, aqui veja, é uma questão construtiva. E a internacional, espere um pouco. Eu não entendi a pergunta. Então, se você não entendeu, por que diz que é uma pergunta não construtiva sobre autodeterminação e direito internacional? Agora mesmo, esse é o ponto-chave. Existe mesmo direito internacional como tal? Hipoteticamente falando, vamos supor, isso aliás é mais um argumento sobre o referendo. Então vamos lá, referendo. Ok, decidimos em quais territórios os ucranianos realizam o referendo. No Donbass, ou nessa zona econômica, ou sobre os 20 pontos do plano. Lavrov apareceu hoje e disse que isso está sendo confirmado lá. Outras pessoas dizem que, na verdade, esses 20 pontos oficialmente ninguém em Moscou está considerando, ou seja, só o próprio Zelensky fala desses 20 pontos, lembram? Ele ficava repetindo, 20 pontos, 20 pontos. Moscou não tem esses pontos, e os americanos não os entregaram a Moscou por um motivo simples. Eles entendem que isso seria rejeitado. Por isso, eles ficam discutindo com a Ucrânia sobre esses pontos. Então, não há direito internacional quando Trump diz: quero a Groenlândia, quero a Venezuela. Que direito internacional é esse? A questão da autodeterminação, prevista no direito internacional, pode ser interpretada de diferentes formas. Então, amanhã vamos pegar uma província canadense e ela vai e entra para os Estados Unidos da América. E o que vai acontecer lá? Vai ser como em Donbass. Não podemos tratar questões tão sérias de forma superficial, esperando pela próxima pergunta do próximo espectador. Como você pode comparar a Groenlândia e a Crimeia? Então... Espere! Direito internacional e a questão da autodeterminação. Os americanos propuseram a questão de um referendo para os groenlandeses. Sim. Eles ofereceram dinheiro, quer dizer, ajuda. Isso foi informal, oficialmente ninguém ofereceu nada. Só saíram para a imprensa e disseram... Oficialmente, existem 2 caminhos. O primeiro é o que podemos verificar oficialmente. Foi oferecido aos groenlandeses um referendo, certo? E comprar bem, da Dinamarca. Mas a Dinamarca imediatamente se recusou, disse que não venderia nada para deixarem eles em paz. Então, pelo que entendi, as reivindicações sobre a Groenlândia continuam. E eu entendo que provavelmente vão seguir pelo caminho de um referendo ou algum tipo de acordo mais amplo. Embora Donald Trump tenha dito claramente que o uso da força militar, em geral, ele descarta. Bem, esse é o caminho da autodeterminação. Vão chegar homenzinhos verdes, eles já estão lá, aliás, lá existe exatamente a mesma base dos Estados Unidos da América, como havia uma base russa na Crimeia. Vão garantir um referendo e todos os groenlandeses dirão: queremos ir para a América, e o que fazer? Aqui é igual. Não. Uma pena que Gennady Balashov já faleceu. Poderiam convidá-lo novamente para contar sobre o primeiro dia da anexação da Crimeia, quando chegaram os homenzinhos verdes. O vídeo no YouTube mostra como a gangue de Girkin o sequestrou, espancou e as consequências disso. Todos os detalhes estão lá. E quais foram as ameaças, qual era o perigo? Onde é que soldados americanos obrigam alguém, sequestram alguém, torturam alguém sob a mira de uma arma?
Isso será um referendo, se acontecer sem ninguém, sem nada, um referendo real, verdadeiro, sob controle da comunidade internacional. Esses não são métodos de bandidos. E chamar preto de branco, me desculpe, eu não posso concordar com isso. Espere, você está olhando para a Crimeia e a Groenlândia no contexto do direito internacional, do referendo, nesse caso, no caso do referendo, mais uma vez você meio que rejeita que haja qualquer paralelo aqui. Obrigado. Claro, um referendo real, conforme o direito internacional e de autodeterminação, como você mencionou, não ocorre quando sabotadores e agentes votam sob ameaça armada. Eu não estou dizendo que a maioria dos crimeanos era a favor da Ucrânia. Repare, eu não estou dizendo isso, mas tecnicamente foi feito exatamente assim, foi uma tomada de força, um sequestro bandido. Claro, é diferente, pois sem isso Putin não teria conseguido. Essa já é outra questão, mas as situações são totalmente distintas. O que Putin fez? Isso é anexação. Tudo bem, entendi. E o Canadá? O que tem o Canadá? Uma província do Canadá estaria negociando secretamente, sem consentimento. Foi divulgado que estão negociando em Alberta, se não me engano. Sim. Possui muitos recursos energéticos e deseja integrar os Estados Unidos da América. Como isso pode ser chamado? Pode ser chamado de separatismo, pode ser chamado de anexação ilegal, pode ser chamado, enfim, de violação do direito internacional. Não, direito à autodeterminação. Sasha, por quê? Por que você está rindo? Espere, vamos com calma. Lá há tropas americanas, os moradores dessa Alberta, homenzinhos verdes andam pelas ruas. Veja o vídeo do Balashov na Crimeia. Existe algo parecido em Alberta? Não, não existe. Então por que rir? Se isso acontecer lá, vamos ao ar. Eu vou responder pelas minhas palavras. Mas isso não existe lá. Obrigado. Vocês estão rindo, não? Bem, é interessante. Seria legal conversar. Todos entenderam. Claro, entenderam. Então, a pergunta para Denis: como a Ucrânia pode ser um país neutro se deve dinheiro à Europa e a Rússia é uma ameaça constante? Nosso país foi colocado em uma armadilha de dívidas para depender do Ocidente. Como sair dessa situação? Afinal, quem paga, manda, não é? Quem paga, dita as regras. Quem paga é quem dança? Pergunta o usuário. Talvez alguém tenha nos colocado nessa situação de propósito, mas nada é impossível. Ou como Boris Johnson disse, não acabem com a guerra. Sim, você pode falar, mas o presidente Zelensky era o líder legítimo do país, responsável pelas decisões. Você entende o impacto da destruição, como a economia da Ucrânia está sendo devastada e endividada? É um processo enorme. Isso é uma gestão completamente errada. Não, isso é corrupção, isso é estupidez, tanto do povo quanto de todos os outros. Isso é uma escolha errada, isso é uma corrupção terrível, isso é a Constituição, isso são leis horríveis. Todos somos culpados, principalmente quem estava no poder. Nossa culpa é que as pessoas não querem mudar ou escolher outro conceito. A Ucrânia pode ter sido neutra ou independente, mas são coisas diferentes. Um país neutro bem? Isso é diferente, entende? Ser independente é outra questão, completamente. E ser neutro, claro, pode ser neutro. Por que não poderia ser neutro? Bem, é preciso uma política diferente em tudo, inclusive na economia. Então, depois da guerra, Denis escreve para você, Savenkov. Depois da guerra, o país tem dois inimigos. As velhas elites com sentimento de revanche e os novos populistas com sede de palco. Os primeiros se lembram de tudo, querem tudo de volta, os segundos não se lembram de nada, mas prometem tudo. A sociedade se apaixona rapidamente, se decepciona ainda mais rápido e toda vez procura um salvador, de preferência sem defeitos e com um milagre no bolso. O populismo abre caminho para a revanche gera novamente o populismo, o pêndulo funciona perfeitamente e o país se cansa. Então, o que é mais perigoso agora? A vingança do passado ou as ilusões do futuro? E, finalmente, parar de escolher um governante dos pensamentos e começar a construir um sistema que não dependa de mais um herói. A pessoa que faz a pergunta não sabe como fazer isso, mas eu sei. Para isso, é preciso reduzir o aparato estatal, reduzir o Estado ao máximo, privatizar tudo. Estou falando só superficialmente, apenas do início do que deve ser feito, mas a questão é, quem é a pessoa que vai construir esse sistema?
As pessoas criarão um novo sistema com mínima presença do Estado. Enquanto o Estado for forte, não haverá espaço para o indivíduo e o sofrimento continuará. E eu sou contra a ideia de abolir o cargo de presidente da Ucrânia, que, como vocês sabem, agora está ganhando muita força. De todos os lados, de muitos. Alexei, boa noite. Alexandre, Denis, questão. Venezuela, Cuba, Groenlândia, Índia, Cáucaso do Sul. Eis os petroleiros. Talvez Trump deva intervir e encerrar a guerra na Ucrânia, ou Zelensky seja um peso para ele. Ou talvez isso beneficie o chefe da Casa Branca? A Europa paga direitinho pelas armas, o dinheiro entra com respeito. Mas quanto a Europa paga por armas? 4,5 bilhões foi o último pacote, então... Isso é trocado perto dos 31 trilhões do PIB dos Estados Unidos. Não, se a guerra fosse vantajosa para Trump, ele teria adotado outra política e não agiria assim. Witkoff, Kushner e Trump já têm muito com o que se preocupar. Só se envolvem com a Ucrânia porque Trump precisa de outro foco. Paz. Sim, Oksana. Como os palestrantes e convidados dos canais apresentam uma análise detalhada de cada palavra dos representantes ocidentais no contexto das negociações. Ao mesmo tempo, ignoram completamente todas as declarações do Kremlin, que com uma constância invejável afirmam que a paz é possível com base em Anchorage. A dúvida atormenta Oksana. Ela escreve: estou atormentada pela dúvida de que a Rússia, no Alasca, tenha concordado com as condições. 800 mil tropas da OTAN e essa zona econômica livre. Então, qual é o sentido dessa discussão acalorada se a Rússia é contra? O sentido é que os Estados Unidos são intermediários em negociações e compromissos. A Rússia terá um compromisso pequeno, enquanto as expectativas do nosso lado são enormes. Essa é a diferença. Haverá compromisso dos dois lados, todos ficarão insatisfeitos. Mas a Rússia provavelmente ficará um pouco insatisfeita, enquanto nós ficaremos muito insatisfeitos. E esse é o papel do intermediário. A mulher quer que todos levantem as mãos e sigam ordens da Rússia. Por que discutir mídia estrangeira? Porque a Rússia sempre mente. Bem, eu falo por mim, falem por vocês. Sim. Vamos passar para o chat da transmissão. Obrigado pela transmissão interessante. Escreve um usuário. Pergunta para Denise. Quem escolherá o presidente da Ucrânia, os Estados Unidos ou os ucranianos? O que acha? Naus, Baus. Os ucranianos vão escolher o presidente da Ucrânia. Os Estados Unidos vão influenciar esse processo. Sim, obrigado. A Rússia vai influenciar esse processo. Sim, quem discorda disso? Pode-se dizer palavras bonitas como quiser, mas a verdade é essa. Obrigado. A próxima pergunta é de... Tudo bem, não vou ler handle. Em geral, algum usuário aparece para mim apenas com o nome de usuário, sem nome ou sobrenome, só com o arroba. Então, amigos, desculpem se não chamo vocês pelo nome. A pergunta é, Nemíria sempre foi de esquerda? Você acredita que ela vai promover o Partido Republicano na Ucrânia através desse canal? Newsmax. Por isso disse que fiquei surpreso com a gestão. O marido dela está no partido Batkivshina, você sabe, ele é deputado popular, se não me engano. Foi por isso que fiquei surpreso e disse a você que, afinal, a ideologia deveria estar em primeiro lugar aqui. Talvez devêssemos esperar, alguém pode ter entendido errado. Essa informação não foi divulgada, eu tinha outra, mas não vou dizer qual, e não sabia dessa. Eu reconheci o expresso. Sergei escreve, em caso de conflito de interesses entre a Ucrânia, a antiga pátria, e os Estados Unidos, a nova pátria, de que lado ele ficará? Eliseyevich, por definição, do lado dos Estados Unidos? Ou acha que não pode haver contradições entre os interesses da Ucrânia e dos Estados Unidos em relação à Ucrânia? Não existe nova ou antiga pátria. Sou cidadão da Ucrânia e tenho apenas uma pátria, a Ucrânia. Quanto ao fato de algo ser desvantajoso para a Ucrânia, mas vantajoso para os Estados Unidos, isso não pode acontecer. Para a Ucrânia sempre é vantajoso o que é vantajoso para os Estados Unidos, o que não é vantajoso é para Zelensky. Isso é uma questão completamente diferente. Para mim, a Ucrânia não é Zelensky. A política de Trump está levando o Partido Republicano à derrota. É o que mostram as pesquisas nos Estados Unidos agora. Trump não vai acabar se tornando uma decepção para você, como Zaluzny, que você apoiou antes e agora é contra. Sim, eu apoiei Zaluzny, e ele me decepcionou logo no início. Não fui eu que disse, pessoal, ele é bom, e depois mudei de ideia ou algo assim. Essa é uma história completamente diferente.
Apoiei Trump, apoio e talvez continue. Vamos ver. Sobre Zaluzhny, ele me decepcionou, não o contrário. Não mudei de opinião. Comecei a apoiar Zaluzhny antes de quase todos. Depois vejo que ele faz algo totalmente diferente. Foi ele quem não quis, não fui eu. Acho que depositei nele esperanças que ele mesmo não tem. Acho que percebi nele algo que ele não via em si. Como comparar essas coisas? Apoio o Trump há décadas, desde minha época de empreendedor, ou melhor, simpatizo com ele. Como político, Apoio se houver erros. Denis, em que o lítio de Trump a 2% para a Ucrânia difere do filho de Biden e da empresa dele, a Burisma? É diferente em tudo. É diferente porque as pessoas leem a imprensa, não entendem o que está escrito, leem fake news e assim por diante. E isso é muito diferente. É diferente porque com Biden houve corrupção direta. E aqui ou é assim ou não é de jeito nenhum. Pode-se não compartilhar com os Estados Unidos e permanecer nessas terras até que a Rússia as tome e comece a desenvolver. Essa opção ainda existe. Desenvolver junto com os Estados Unidos? Bem, essa opção também não está descartada. Sim, essa opção também não está descartada. O mundo está mudando. Não acredito muito, mas teoricamente admito. Por que não acredito muito? No Donbass, isso foi discutido no espírito de Anchorage, o desenvolvimento de terras raras no território do Donbass, que permaneceu sob controle da Federação Russa. Todos os passos estão registrados. Nós lembramos disso, é isso. Dmitry saiu dizendo que vamos assinar por 12 trilhões, o que é engraçado, pois isso equivale a 5 ou 6 PIBs da Rússia, algo tecnicamente impossível. Muito provavelmente ele quis dizer recursos minerais e calculou quanto há, bem, aproximadamente no subsolo, e para causar mais impacto mencionou esse número irreal. A Ucrânia assinou com os Estados Unidos por 7 trilhões, podemos dizer assim. Então quer dizer que você não acredita no pacote do Dmitriev? Que isso é alguma coisa? Não, claro que não. Lá pode ser 12 trilhões 6 PIBs da Rússia, isso é tecnicamente impossível. Continua. Então quer dizer que o número te incomoda? Claro, algum tipo de cooperação. Em 12 não acredito, em 2 sim. E em 2 por 6 anos? Não. Eu entendo que não é em um ano e nem de imediato. Cada um tem sua opinião. Como disse, talvez ele tenha contado o que está debaixo da terra, provavelmente foi isso. Então houve menos drogas depois que Maduro foi sequestrado? Então, praticamente tudo o que vinha pela água foi quase totalmente eliminado e agora muita coisa está vindo por terra e estão trabalhando nisso. Sempre tentam me transformar em advogado, sua audiência quer me pegar em algo. Eu estou envolvido com a Ucrânia, tenho um programa de reformas, não precisa me transformar em advogado de ninguém, seja Trump, Putin ou Zelensky. E assessor de imprensa. Sim, amigos. Obrigado por nos trazerem de volta a diferentes questões. Sim, este é um usuário. Escreve. Eu, Sasha, assisti a uma entrevista do ex-prefeito da capital da Groenlândia. Ele afirma que estão se preparando para se separar da Dinamarca, mas ainda não têm autonomia financeira. Se resolverem essa questão, a separação deve ocorrer. A Groenlândia recebe cerca de $1 bilhão em subsídios anuais da Dinamarca. Os Estados Unidos não fariam isso, todos ficariam mais ricos e não haveria subsídios. Bem, será uma região autossuficiente. Bem, nós já fizemos essa pergunta. Muito obrigado por trazer isso de volta no chat. Vamos fazer assim então. Bem, Denis disse que há candidatos adequados à presidência, mas quem não disse isso? Bem, Denis, tenho certeza de que existem esses potenciais candidatos adequados. Candidatos. Só saberemos como vão se registrar quando as eleições forem anunciadas. Obrigado. Então, obrigado pelo encontro, convidados, temas diferentes e interessantes. Elisevich é incrível, um cara destemido. Obrigado a vocês dois. Sim, obrigado mesmo. Sabe, eu queria com esse comentário meio que iniciar, tipo esse flash mob de bondade, porque olha, toda vez que você entra nos nossos comentários, alguma transmissão com Denis Elisevich, começa assim, escreva algo bom, olha, pelo menos alguma coisa, teve algo de bom na nossa transmissão de hoje. Mas é claro que estou brincando, exagerando na verdade. Obrigado por isso. Enfim, uma audiência inteligente, crítica. Vamos encerrar o tema interno americano por aqui. Alexander faz uma pergunta para Leonov.
Bush pai e Bush filho? Ou a família Clinton nos Estados Unidos, isso é nepotismo, manipulação ditatorial, corrupção ou algo diferente? Entre parênteses, peço que leve em conta que os democratas, bem, eles representam mais ou menos metade das preferências eleitorais dos americanos. Uma pergunta muito importante nesse contexto. Sim, porque são principalmente os democratas que chamam todo mundo de ditador, de isso e aquilo. Agora vamos lá, vamos mudar o regime deles porque são ditadores. Mas olhem só para os clãs. Quais exatamente? Entre os democratas também existe esse sistema de clãs? Sim, isso é um sistema de clãs, mas não é uma ditadura. Ninguém proíbe as pessoas de expressarem opiniões, se candidatarem ou vencerem eleições. Embora eles, Trump uma vez, digamos assim, vocês entendem do que estou falando. Bem, isso chegou a um ponto tão assustador que por isso Trump apareceu, entende? Quando há um forte desequilíbrio para um lado, aparece uma pessoa com desequilíbrio para o outro lado, de forma forçada, e acontecem excessos desagradáveis, cometem-se erros, e por isso é melhor não permitir desequilíbrios, é melhor manter o equilíbrio desde o início. Bem, a história... Sim. Amigos, muito obrigado pela transmissão de hoje e pela participação. Denis, agradeço pelo tempo e pensamentos. Obrigado. Obrigado. Inscrevam-se, cuidem de si e dos outros. Desejo bondade e luz a todos. Nos vemos.